Boa noite, gente. Eu vou falar um pouquinho de quais exercícios a gente pode fazer, principalmente os animais que estão obesos, tá? O porquê eles podem fazer esses exercícios ou não, tá bom? Primeira pergunta: todo animal pode fazer exercício físico? Alguém arrisca a resposta? Sim, todo animal pode. Depende de alguns fatores. E qual exercício esse animal vai fazer, tá? Primeiro fator, a raça. Principalmente animais braquicefálicos, pugs, shih tzus, tomar muito cuidado. Esses animais já têm uma dificuldade respiratória muito grande. E cada vez mais com a evolução genética aí, eles estão vindo com o focinho mais para dentro. Está chegando bastante animais com estenose de narina. Então, um simples caminhar de 5 minutos pode ser muito para esse animal. Então, primeira coisa, tomem cuidado com os braquicefálicos. Aí você pensa, um braquicefálico obeso. É muito difícil fazer exercício com esse animal, mas tem como, só a gente ter cuidado. Outra coisa, idade. Hoje em dia não, mas antes, os primeiros animais que chegavam para a gente obesos, há uns 2, 3 anos atrás, nas clínicas que eu fazia estágio e tudo mais, eram mais animais velhos. Então aí já é um ponto a mais que a gente tinha que tomar cuidado, porque além de obeso, ele era velho e poderia ser braquicefálico também. Hoje em dia tem mudado bastante, porque os proprietários cada vez mais têm tempo, colocam lá a ração à vontade para o seu animal, deixa ele fazer o que quiser, sai para trabalhar e mal lembra de fazer um exercício físico. Então cada vez mais os cães estão ficando obesos mais recente. Isso vai trazer mais doenças cada vez mais rápido. E só lembrar sempre que o animal mais velho não pode ser muito esforçado. Hoje na Dogfit a gente trabalha principalmente com animais velhos. O nosso mais velho lá é um Dachshund, ele tem 13 anos. Quando ele chegou ele pesava 15 quilos. Ele praticamente rolava, porque ele já era das patinhas curtas. Ele arrastava a barriguinha literalmente no chão, de tão obeso que ele é. Outra coisa, o score corporal desse animal. Porque tem um animal que está com sobrepeso e tem um animal que está muito obeso. E até aquele animal que está na obesidade mórbida, igual a professora falou antes. Tá? Vamos reparar direito nesse score do animal. Vamos classificar direitinho para saber o quanto a gente vai poder forçar ou não esse animal no exercício, tá? E outra coisa, como que está a saúde desse animal? Antes de fazer qualquer atividade física, vamos fazer exame, vamos pesquisar se realmente esse animal está bem de saúde, se essa obesidade já não está causando algum problema para esse animal. Porque às vezes a gente deixa passar batido alguma coisa aí e a gente acha que está fazendo bem para o animal e na verdade a gente está colocando a vida dele em risco, tá? Os exames físicos geralmente que eu faço quando chega algum animal obeso é principalmente avaliar a mucosa, como que está, TPC, a ausculta cardíaca e respiratória desses animais, como que está, se tem alguma alteração já, se está na frequência que a gente tem em literatura ou não, tá? Palpação de linfonodos, palpação abdominal e temperatura desses animais. Isso é o básico que a gente faz com qualquer animal que chega lá para qualquer atividade. Todos os dias a gente faz isso, porque os animais não vão todo dia lá para a dog e a gente não vai ver os nossos pacientes obesos todos os dias. Pode ter acontecido alguma coisa durante a semana ou durante o mês que a gente não viu eles, que está passando batido para o proprietário. Mas para a gente que tem o conhecimento da saúde desses animais, a gente pode perceber isso com simples exames. Outra coisa, os exames complementares que eu aconselho fazer de animais obesos. São todos esses aqui, ó. Mas antes de eu falar de cada um, já vou falar de cara para vocês. Até hoje eu não consegui fazer nem metade desses exames em todos os pacientes que eu tenho. Principalmente porque tem custo isso. E não é um custo barato. Exame complementar não é muito barato. E principalmente em cidades do interior, muitos veterinários não têm o hábito de recomendar exame para nada para os seus animais. E alguns proprietários ainda são muito cabeça dura. Falam, não, meu animal está bem, só está gordo. Mas não pensa que a obesidade pode trazer problemas de saúde para o animal, tá? O que eu faço quando chega o proprietário e fala, não quero fazer nenhum exame? Eu tento convencer ele ao extremo de fazer nem que seja um simples hemograma, tá? E à medida que vai passando, a gente vai tentando fazer os outros exames. O ideal seria fazer tudo isso aqui antes, mais alguns que eu nem resolvi colocar aqui, que são exames bem mais específicos. Por quê? Todo animal obeso, ele pode ter principalmente problema em pâncreas,
glândula adrenal e tireoide. E muita gente não pensa nisso, não lembra disso. Já tem pesquisas hoje que falam isso, que a maioria dos animais obesos tem problema em uma dessas 3 glândulas ou nas 3. Mas e a gente pode entrar com dieta, exercício físico, se ele tiver problema em alguma dessas 3 glândulas, é bem pouco provável que ele vai emagrecer o tanto que a gente quer, o tanto que a gente estipulou para aquele animal, tá? Porque muitas das vezes a gente tem que tratar o animal e entrar com uma nova alimentação e com exercício físico, tá? Então, os principais exames são o hemograma completo, função renal e hepática. Renal e hepática principalmente de animais mais velhos, tá? Glicose, dosagem de insulina, triglicérides, cortisol basal, TSH, T4 livre e eletrocardiograma. O eletro principalmente, gente. Muitos animais hoje em dia têm problemas cardíacos que a gente não diagnostica só com auscultação. Então, se você suspeita, tente convencer o proprietário de fazer um eletro. Não é um exame muito caro, mas vai contar bastante coisas para a gente. Bom, os exercícios que geralmente a gente indica. Para os obesos, gente, principalmente a caminhada, tá? Caminhada é o exercício mais fácil da gente fazer. Qualquer proprietário pode fazer isso em casa, desde que ele tenha tempo e vontade de ter esse tempo para o animal, porque muitas das vezes o proprietário não está nem aí para ele. O que a gente tem que avaliar? O tipo do piso que esse animal vai caminhar. Se esse animal é um animal velho, ele vai caminhar na rua, vamos pôr aí vários fatores. O animal velho geralmente tem problema articular, a gente não pode forçar ele num piso muito duro. O ideal seria se caminhasse numa grama, um daqueles tatames, isso seria o ideal para ele. Não é possível a gente fazer isso todo dia, mas pelo menos os dias que estiver com a gente na clínica ou aonde for, tentar colocar esses animais num piso mais macio. Vou passar para o proprietário caminhar com o animal todo dia. Pede para ele avaliar antes a temperatura de onde ele está andando com esse animal. Porque muitas das vezes já vi proprietário sair no sol rachando de 40 graus em pleno asfalto. Aí volta o cachorro com as patas tudo queimadas. Adiantou alguma coisa? E muitas das vezes a gente tem que lembrar que os animais não têm glândula sudorípara, principalmente os cães, somente nos coxins plantares ali. Então, eles vão trocar a temperatura através da respiração. Tomar cuidado com isso, com a temperatura também do ambiente. Então, sair com esses animais, se for sair para a rua mesmo, principalmente nas horas mais frias da manhã, ali por volta de umas 8 da manhã, tá? Não extrapolar muito a partir das 9 horas. E depois à tardezinha, depois que o sol se põe. Aí é bem mais tranquilo para evitar qualquer dano para esse animal, tá? E o tempo dessa caminhada. Eu não vou pegar meu animal que nunca andou na rua e vou andar com ele 10 km. Que vai infartar os dois, né? Principalmente se o dono for sedentário, que é o que acontece hoje em dia. Tá? Então, vai adaptando esse tempo, vai andando devagarzinho, um dia anda 1 km, por aí vai. E o animal vai te demonstrar que ele tem mais resistência para isso também. Ele vai te demonstrar que ele consegue um pouco mais além. Existem várias formas de caminhada. A caminhada livre, sai o tutor e o animal. E tem a caminhada através de esteiras. Posso levar, não tenho tempo, não quero sair com o meu animal. Tem clínicas hoje em dia que já tem esteira seca para cães. Coloca ele ali, a gente calcula o tempo também que ele vai conseguir ficar. Observe esse animal durante toda a atividade. Ele é preso por uma guia para ele não sair correndo também, porque tem uns que não gostam, literalmente não gostam de fazer isso. Ele fica ali caminhando e a gente fica supervisionando. Coloca para mim, por favor. E dá pra gente adaptar com a esteira que a gente tem em casa, viu? Que a gente mesmo faz caminhada, dá pra gente adaptar ela pra fazer com os cães.
Bom, gente, aí além da caminhada, depois de um certo tempo a gente pode, se for com a esteira, pode passar o trote, que é aquela corridinha bem leve para os animais, dá pra gente fazer. Até mesmo na rua, dá pra gente ir adaptando com isso, mas tem que ser uma coisa bem levinha, porque a gente tem que lembrar que o nosso paciente está obeso, ele não emagrece da noite pro dia, tá? Porque senão a pessoa anda uma semana com o animal, na segunda já começa o trote, na terceira está correndo. E acha que está tudo certinho, o animal está lá quase fadigando, quase infartando. Então tomar cuidado com isso. A gente tem também a hidroesteira, ela pode ser adaptada em piscina. Essa esteira aqui ela abaixa e sobe, se você quiser usar ela seca você pode, mas é muito difícil porque na maioria das vezes o animal vai pular para dentro da piscina para sair nadando, principalmente as raças que gostam de água. E tem o tanque esteira. Esse tanque ele tem a esteira aqui embaixo, a gente coloca a quantidade de água de acordo com cada raça, com cada porte diferente, tá? E a gente controla a velocidade que a gente quer também. A gente pode fazer aqui um aclive, que é a subida, o declive, só que isso depende muito de cada animal e da evolução de cada animal, tá? Na água, o exercício tem uma dificuldade maior, por causa das dificuldades que as propriedades da água têm de dificultar o exercício, tá? O animal ele vai ter o empuxo, que a gente chama, vai ter uma dificuldade de realizar a passada bem maior do que se tivesse uma esteira seca. A natação. Quais os pontos que a gente tem que olhar para a natação? Primeiro deles, o animal gosta de água? Gatos, principalmente. Já vi gatos que fazem natação, que fazem caminhadas na hidroesteira, mas é raro. Você colocar um gato lá dentro, ele vai sair arranhando e mordendo todo mundo. Então, e algumas raças também, alguns animais não gostam. Falam, labrador adora a água. Já vi labrador que odeia a água, tá? Até em banho tosa, destrói o banho tosa. Mas você coloca ele numa piscina ou num tanque daquele ali, vai acabar com a vida de todo mundo. Então, se o animal gosta de água, vamos pensar na natação para eles. Outro ponto, colete. Não é todo animal que sabe nadar. Então, a gente tem que tomar esse cuidado para fazer a natação, para fazer o exercício direito. Porque se jogar o cachorro dentro da piscina e deixar ele se virar para sair, isso não é natação. Isso aí é pura sacanagem, tá? Então, colocar o colete no animal às vezes é imprescindível. Às vezes coloca nas primeiras aulas, até ele acostumando, e depois a gente vai tirando isso gradativamente. O tempo que o animal vai ficar na água, esse tempo é bem menor que o tempo que ele aguenta fazendo uma caminhada, porque igual eu falei, na água o exercício é bem mais difícil, a gente força bem mais o animal, tá? E lembrar sempre, secar o animal depois que tira ele da água. Animal com pelo molhado aí, dá problema. Não sei em qual período vocês estão aí, mas já coloque isso na cabeça de vocês. Sempre secar bem o animal. Principalmente se forem animais que têm subpelo. Secar muito bem, porque senão vocês vão ter problemas com dermatites e outras coisas aí pela frente. Esse aí é o dashhound que eu falei, Poró, nosso obeso de 13 anos. Tá vendo? Ele está com um coletinho, ele nunca tinha entrado na piscina na vida dele. A gente vai auxiliando ele até ele conseguir fazer todo o exercício. O Poró ficava 5 minutos na piscina, para vocês terem noção. Ele não aguentava mais que isso. Tinha dia que a gente tirava ele antes. Aí a gente colocava ele na piscina, tirava, deixava ele descansar um pouquinho, fazia uma outra atividade com ele. Às vezes dava para fazer uma caminhada ao redor da piscina e por aí ia até a gente conseguir adaptar um tempo maior para ele. Mas ele nunca conseguiu esperar mais que 5 minutos na piscina. Ele ficava muito ofegante, aí a gente já via que ele começava a ficar cianótico, com a língua roxa, então a gente tinha que tirar. E a gente ia escutar ele, o coração estava batendo a 1000 por hora, literalmente, porque ele já é velhinho, tem essa resistência da água e era obeso. E ele foi um animal que o proprietário não quis de jeito nenhum fazer exame. Então a gente às vezes depara com essas situações. Fez os mais simplesinhos, mas algumas outras coisas que a gente precisava ter feito eles não quiseram fazer. E a gente vai deixar de tentar emagrecer esse animal para tentar dar uma qualidade de vida melhor para ele por causa de um exame? Não, à medida que a gente vai conseguindo emagrecer ele, ou se parar no tempo, emagrecer 1 quilo, não emagrece mais de jeito nenhum. Aí a gente tenta estipular outros exames para os proprietários. Isso é uma realidade mais aqui do interior, tá? Porque eu faço pós em São Paulo
E, inclusive, o meu professor que deu a aula de nutrição para mim falou: gente, aqui a gente fala que vai fazer o exame, o proprietário nem pergunta preço. Isso se for, é muito bom de se trabalhar, porque o pessoal não está nem aí. Tem que fazer, vai fazer e não quer nem saber de preço, depois ver como que paga. Aqui no interior ainda, já mudou bastante, mas ainda muita gente pensa que o cachorro, o gato é simplesmente aquele animal de fundo de quintal, aquele animal para vigiar a casa. Já mudou bastante, mas ainda a gente topa com bastante proprietários cabeças duras, tá? Isso aí, algumas fotos a gente fazendo. O João literalmente teve que entrar com esse aí para fazer a natação, porque ele não queria. Alguns já entram sozinhos. A nossa monitora também, ajudando nos exercícios desses animais. Nem todos aqui que estão na foto são animais que estavam obesos, tá? Alguns só fazem natação para manter o peso mesmo, para fazer alguma atividade física. Vou falar um pouquinho de exercício de fortalecimento muscular e articular. Isso entra muito na parte de fisioterapia, que é a área que eu estou me especializando. Principalmente os velhinhos aí têm muita artrite, artrose, às vezes devido ao sobrepeso, tem dificuldade de caminhar. Então a gente pode fazer alguns exercícios sem o auxílio de aparelhos, porque tem vários aparelhos que a gente usa na fisioterapia, como laser, magneto, ultrassom, para tirar a dor desse animal. Mas só exercícios de alongamento, mobilização articular, passar por simples obstáculos e massagem já ajuda bastante esses pacientes. Lá na Dog End a gente não tem equipamentos da fisioterapia, mas a gente faz esses exercícios com os animais e a gente vê uma melhora muito grande. A gente fala, fazer massagem no cachorro, ele vai só dormir. Ele vai dormir, você está relaxando aquele animal. Às vezes o animal tem um problema de artrose no joelho. Então ele joga todo o peso dele, é um animal aí de 60 quilos, joga todo o peso dele nos membros anteriores. Então aquela área da articulação dos membros anteriores, pescoço, tudo está muito sobrecarregado. Então a gente fazer massagem naquela área vai relaxar bastante esses animais, tá? Essa parte eu vou mostrar depois com a Brisa, que foi a nossa paciente que a gente trouxe. Na parte prática eu vou mostrar para vocês como que a gente faz isso. O passar por obstáculos a gente tem que ter um pouco de noção também, que eu não vou pôr um pinch passar um obstáculo dessa altura, tá? A gente tem que ter porque eu já vi muita gente fazer isso, porque se fazer isso também ele vai passar por baixo do obstáculo, não adiantou nada. A gente tem que ter uma noção de qual raça a gente está mexendo, de qual que é o porte desse animal, se ele tem algum problema ou não, porque eu pego também um animal aí com artrose no joelho, de novo, vamos nesse exemplo. Eu ponho ele para pular um obstáculo alto, ele não dá conta. Eu vou piorar essa artrose dele, em vez de eu ajudar, eu vou estar piorando, tá? Isso aí é um exercício de alongamento, a gente pode usar bolas para alongar os animais. É muito mais fácil alongar animais pequenos, tá? Porque hoje de grande porte, você colocar numa bola, você tem que arrumar uma bola gigantesca, porque não dá. Você pegar aí um dog alemão, você nunca consegue alongar em uma bola. E outra coisa, realmente adianta fazer exercício? Adianta fazer as dietas? Sim, esse animal aí, não sei se todo mundo acompanhou o caso dele, saiu na mídia. Ele foi apelidado de Bolinha, ele vivia no Cuiabá, se eu não me engano. Ele vivia na beirada da rodovia, numa lanchonete de um posto de gasolina. Ele foi abandonado quando filhote e ele era tratado exclusivamente com salgados, restos de comida, o que sobrava da marmita dos caminhoneiros, o que sobrava da lanchonete, o povo pegava e comprava para ele. Ele era um animal de pequeno porte, o peso ideal dele era mais ou menos uns 15 quilos, ele pesava 36,5 quando ele foi resgatado por uma ONG, tá? E ele foi fazer fisioterapia, além de mudar a dieta, ele foi fazer vários exercícios. Ele fazia a hidroesteira, tá? Isso aí já é a evolução dele. Ele levou aproximadamente 1 ano para chegar aos 15 quilos que eles desejavam. Aí é uma foto dele de quando pegou ele e mais ou menos quando ele estava 1 ano depois. Isso aí é depois que ele emagreceu. Pode ver que até a carinha dele melhora um pouquinho, que ele só dormia e comia. E é isso aí, gente. Se alguém tiver alguma dúvida, estamos à disposição. Obrigado.